Aleluia. Glória a Deus. Gente, confesso que essa ministração de hoje, ela partiu dessa música, que está baseada na palavra de Deus. Essa música, acho que a maioria que conhece, ela tá muito em alta, mas me impressionou, assim, a sensibilidade de cada detalhe dessa música, a letra que conta essa história, que é uma história linda. E eu tava até conversando com o Ricardinho, eu falei, parece que até a melodia dessa música faz a gente se sentir presente naquele momento ali, né? Como se a gente fosse ali aquela mulher samaritana com sede. E, e aí eu trouxe uma cena, ao invés da gente ler o texto inteiro, eu trouxe uma cena do The Chosen pra gente assistir, que conta essa história da mulher samaritana. Confesso que é uma das minhas cenas preferidas dessa série. Eu acho que eu já assisti umas trocentas vezes. É maravilhoso. E a nossa queridíssima Késia vai soltar aí pra gente assistir. E aí depois a gente volta. O que é, Gabi? A Carol já quer chegar acabando com a gente. Essa cena é forte, é forte. Você compartilha com a gente aí, que prestem atenção, eu sei que vai dar vontade aí de ver alguma outra coisa, mas presta atenção nessa cena, vale a pena, são 9 minutinhos aí, e aí depois a gente continua aqui com a reflexão. Pode soltar, Meninas, demais, né? Sempre fico arrepiada de ver essa cena de The Chosen. E como eu tinha falado, essa música me conectou ainda mais a essa história. E Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração que eu queria compartilhar com vocês. E são 3 pontos, eu quero que vocês guardem isso. São 3 pontos que eu enxerguei na história da mulher samaritana, que são as bases da nossa vida como mulheres cristãs, né? Como cristãs, né? Qualquer cristão tem que ter esses 3 pontos que eu vou trazer hoje. E a gente precisa observar isso na nossa vida. Então, o primeiro ponto, essa mulher, ela estava sedenta, buscando por água, né? Buscando, a princípio, por preencher uma sede, uma necessidade física, mas depois ela entendeu que essa sede, na verdade, era uma sede por Deus, né? Ela preencheu com tantas coisas, né? Não foi só a água, foi ali, foram vários maridos que ela nunca sentiu que um preenchia o suficiente, e tudo isso era uma falta de Deus, né? E nós, como mulheres cristãs, como cristãs, nós precisamos ter fome e sede da presença de Deus, né? Hoje, Deus, ele habita em nós. E quando nós temos fome e sede, quanto mais sede, mais do Espírito Santo habitando dentro de nós, né? Eu até coloquei aqui que ela buscava algo a mais na vida dela, né? Mesmo que ela não soubesse o que era que ela precisava, ela sabia que ela precisava de algo a mais. Eu preciso de mais. Não é só isso, eu preciso de mais, né? E a gente muitas vezes busca sentido em várias coisas. A gente busca se preencher, mesmo sendo cristãs, né? Pode até parecer assim, não, mas não, eu não busco me preencher com outras coisas, eu sei que é Deus que me preenche. Mas na rotina, no dia a dia, a gente acaba achando que isso ou aquilo é o que vai me fazer completa. Isso ou aquilo é o que vai me deixar feliz, vai me fazer feliz. E não é isso, né? Essa água que ele fala que Jesus disse que vai jorrar, né, até a eternidade, é uma água que você não vai ter sede de novo, ou seja, você não vai ter sentir a necessidade novamente de buscar em outras coisas. E é essa água que a gente precisa buscar, que é o Espírito Santo de Deus, habitando em nós. Então, uma pessoa cristã, ela precisa ter sede, fome e sede da presença de Deus. E aí eu queria que você refletisse sobre isso, se de alguma forma você não tem sentido esse anseio pela presença de Deus, essa vontade de desfrutar da presença, de ter mais de Deus dentro de você, busque isso ainda essa semana, porque enquanto o Espírito Santo não for o que preenche a sua vida,
outras coisas vão preencher, digamos assim, né? Não preenchem de fato, mas você vai querer colocar outras coisas no lugar para preencher. E somente Jesus pode preencher esse espaço, né? Somente o Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro ponto, ser sedenta por Deus. O segundo ponto é um ponto crucial, que é o arrependimento e o perdão, né? Não basta somente nós sermos sedentas, quando a gente se enche do Espírito de Deus, né? A gente tem essa fome, essa sede, nós nos enchemos do Espírito de Deus, mas nós precisamos também nos arrepender dos nossos pecados. Eu estava conversando aqui com o Ricardinho, a gente estava fazendo devocional junto, não lembro se foi hoje ou se foi ontem, mas a gente estava conversando sobre a diferença, por exemplo, de Saul e Davi. Davi, se a gente for observar, assim, a história, né, o pecado de Saul, na nossa percepção humana, foi menor do que o pecado de Davi, digamos assim, né, tipo assim, foi um pecado mais tranquilinho, tipo assim, ele basicamente não esperou o profeta, foi afobado ali, quis fazer por ele mesmo. Davi, ele teve inúmeras situações citadas na Bíblia, mas uma muito forte é ele se relacionou com uma mulher que não era mulher dele, né? E depois ele manda matar na guerra ali, dá um jeitinho ali do marido dessa mulher ser morto. Olha isso, adultério seguido de homicídio, né? É mais pesado, mas a grande diferença entre Saul e Davi é que Davi tinha um coração arrependido. Ele, de fato, se arrependeu. Ele quis mudar. O arrependimento, isso também, e aí quando eu estava estudando com o Ricardinho, a gente foi pesquisar, né? O arrependimento é uma transformação na mente, ele também coloca como uma definição a conversão, ou seja, você mudar o seu direcionamento. Então, assim, quando você se arrepende de fato de uma coisa, porque arrependimento é diferente de você se sentir culpado por algo que você fez, né? Quando você se arrepende, você olha para o que você fez, você entende que aquilo não é bom, aquilo naturalmente não é bom, e você não volta a praticar aquilo. Ou pelo menos você vai se afastar ao máximo de praticar aquilo. Né? Esse é o arrependimento. Que no caso de Davi, Davi vai lá, ele se arrepende. E a gente vê diversas citações ali, Davi fala, som do meu coração, vê se existe um caminho mau, né? Davi, a gente é o homem mais quebrantado diante de Deus que eu conheço, assim, né? Que fala, miserável homem sou, e ele de fato, ele se rasga ali na presença de Deus. Diferente de Saul, que por mais que na nossa visão o que ele fez não foi tão ruim assim, né? Mas o principal ele não teve, que foi um arrependimento, né? Então, isso, gente, é muito importante, esse arrependimento. Porque se a gente não se arrepende, a gente não acessa ao perdão. Então, a gente não está acessando aquilo que Jesus conquistou para a gente na cruz. Né? Olha o tamanho disso, quando a gente não se arrepende, quando a gente não muda a rota, não muda a nossa forma de pensar, né? Não vive naquele ciclo ali, automaticamente a gente não está acessando ao perdão. E algumas coisas são muito perigosas. Coisas, e isso eu costumo fazer essa oração, eu falo até, Deus, me perdoa até mesmo das coisas que eu não estou percebendo que eu estou fazendo, até mesmo dos pecados que eu não estou tendo consciência, porque muitas vezes a gente faz alguma coisa que a gente sabe que é pecado, mas vira uma coisa tão rotineira, sabe? Que a gente não consegue fluir naquilo. E eu tava, um caso que aconteceu lá na igreja, nem todos, não vou citar nomes aqui, mas a gente estava conversando com uma pessoa e assim, a gente tem muito problema com senhas lá na igreja, do Instagram da igreja, não sei o quê. E aí a gente deixou com 3 pessoas, né? E aí um dos meninos lá, ele, eu posso colocar no meu celular e tal, porque eu preciso, para eu poder fazer os vídeos e tal. A gente falou, não, beleza, pode logar no seu celular aí, só que não passa. Se alguém te pedir a senha, você não vai passar a senha. A gente falou isso, não passa a senha. Aí ele falou assim pra gente, não, se alguém pedir, eu falo que eu não tenho. Era uma mentira.
Ele tinha a senha, mas era só ele não poderia passar. Ele falou isso, eu falei assim: "É, tá bom". Tipo, aí a outra líder das mídias falou assim: "Não, isso é mentira, você não vai falar isso". Aí eu: "Meu Deus", tipo, uma coisa tão sutil, assim, tipo, me passou desapercebido. Eu falei pra ele, tipo, eu validei até essa mentira dele na hora que ele falou, que ele falou assim: "Ah, eu falo que eu não tenho a senha". Eu falei: "É", sendo que na verdade, é um pecado, né, e às vezes eu dei esse exemplo, mas às vezes tem tantas coisas, até mesmo pequenas no nosso dia a dia, tantos pecados, coisas que a gente comete, que a gente vai passando desapercebido, sabe. E é importante a gente buscar pedir a Deus esse esclarecimento daquilo que nos afasta dele, dos pecados que a gente comete consciente ou inconscientemente, né, que Deus dê essa clareza, e quando ele dá a clareza, qual que é a nossa função? Nos arrepender, né, porque a nossa natureza é pecaminosa. Também, hoje a gente teve Romanos lá no nosso estudo bíblico, e eu dei um intensivão em Romanos nessa última semana, e Paulo fala muito sobre isso. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E por que disso? Porque a nossa natureza é humana, porém, nós temos o Espírito de Deus, né, e nós não podemos, até postei, acho que foi hoje, que nós não podemos nos deixar ser controlados pela nossa natureza humana. E isso é muito fácil. Porque o que que é uma natureza? Natureza, você é natural seu. Você nasceu com essa natureza, uma natureza pecaminosa. A gente nasce com essa natureza pecaminosa. Quando a gente convida o Espírito Santo, ele vem e habita em nós. A nossa natureza, por si só, é pecaminosa. Sem o Espírito, a nossa natureza sobressai. Eu sempre enxergo isso, tipo, como se fosse pensa numa balança, sabe aquelas balanças que faz assim, aquelas antigas? Quando você se enche do Espírito, quanto mais cheio do Espírito, no caso, mais o seu espírito vai estar forte. Quanto menos do espírito, mais a sua natureza humana vai estar forte, ou seja, a sua carne vai estar forte. Então, que a gente busque também se encher do espírito. E aí até coloquei aqui que a mulher, ela era uma mulher errante, né? Ela tinha os pecados, mas você vê que Jesus não condena ela. Em momento nenhum Jesus vai e condena e aponta o dedo e fala: "Ah, você esteve". E na época, uma mulher com vários maridos era considerada uma adúltera, né? Ele poderia muito bem ir lá apontar o dedo, mas não, né? Ele já começou a obra de redenção, de justificação ali, né? Liberando um perdão para ela, e nós precisamos buscar esse perdão também. E o último, então temos aí, primeiro, ter fome e sede de Deus. Segundo, se arrepender e buscar o perdão de Deus. E por último lugar, que é o terceiro ponto, testemunhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Tudo isso que a gente falou, se a gente tem sede, se a gente se arrepende, isso precisa gerar frutos. Quando nós testemunhamos, quando nós levamos a palavra de Deus, quando nós falamos daquilo que Ele tem feito para nós, isso é um fruto daquilo que nós temos vivido com Ele, né? E essa mulher, ela não se contentou, ela saiu falando para todo mundo. E depois, no final do texto, deixa eu ver até se eu tenho aberto aqui para poder falar exatamente o que ela fala. É João 4. Peraí, deixa eu abrir aqui, João 4. Olha só, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher, ó, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque aquela mulher tinha dito: "Ele me disse tudo o que eu tenho feito". Quando os samaritanos chegaram ao lugar em que Jesus estava, pediram a ele para que ficasse com eles, e Jesus ficou ali outros 2 dias. Gente, aquela mulher, ela foi uma evangelista. Ela saiu dali se tornando uma evangelista. Ela teve um encontro com Jesus, bebeu da água
se arrependeu do seu pecado, bebeu da água que era Jesus, se arrependeu do seu pecado e foi evangelizar, foi falar de Jesus para as pessoas. Ela não se conteve, ela não podia, eu imagino que assim, para ela não fazia sentido, tipo assim, tudo que ele fez na minha vida, como que eu vou guardar isso? Como que eu não vou compartilhar com as pessoas o que ele fez? Né, ela saiu e ela falou justamente, ele disse tudo que eu tenho feito, né? Ele é o Messias. E ela foi levar o evangelho ali para aquelas pessoas e as pessoas se converteram a Jesus. E, gente, é, como é difícil isso. Como é difícil isso. E hoje, inclusive, também no nosso estudo bíblico, a Jana, que estava dando aula, ela comentou sobre, sobre a gente falar de Jesus em todo lugar, né? Às vezes Deus toca no nosso coração para falar com uma pessoa no mercado, com uma pessoa no ônibus, no nosso trabalho. E eu tava esses dias também falando pro Ricardinho, eu falei, amor, a gente tava na fila do mercado e Deus falou no meu coração, fala com essa mulher do mercado, a caixa do mercado. Eu simplesmente não consegui falar. Eu fiquei travada, assim. Eu olhava pro rosto dela, tipo assim, sabe? Eu queria falar, mas eu não falava. E a gente tem até muito uma coisa de, às vezes, incomodar as pessoas, ou tipo, qual a percepção que essa pessoa vai ter de mim, né? Mas o inferno, ele tem tragado pessoas a rodo. É muita gente sendo levada para o inferno. Para eu não querer, tipo assim, parecer ser uma pessoa desagradável por falar de Deus para alguém, por falar de Jesus para alguém, e aí até foi engraçado que eu assisti um podcast e o Douglas Gonçalves estava falando que ele passou por uma situação muito parecida. E olha o que Deus fez na situação dele. Ele falou que ele também, tipo, Deus, só que no caso dele, Deus mandou ele falar com um moço que estava na fila, na frente dele. E o cara tava de fone de ouvido, e ele pensou, ah, não vou incomodar. E ele, tipo, ficou lá, tipo, e Deus falando, vai, fala com ele. E ele esperando e adiando, passou um cara atrás dele, foi até lá e falou de Jesus pro cara que tava na frente dele. Olha isso, um cara que tava atrás na fila, foi lá e falou de Jesus. Então, assim, de qualquer forma, Deus queria falar com aquele cara. A Cláudia falou que viu esse podcast. Benção, né, Cláudia? E Deus, de toda forma, Deus queria falar com aquele cara e Deus vai fazer do jeito que ele quiser, né? Se você não, ele vai fazer da mesma forma. Mas não seria tão melhor ser essa voz de Deus, ser essa coparticipante na obra de Deus, né? E, gente, a gente precisa viver isso, né? Eu tenho buscado, eu falo tudo isso aqui que eu tô ministrando, como eu sempre falo, é para mim primeiro. Deus tem ministrado no meu coração, eu preciso de todos esses 3 pontos. E esse último ponto é algo que precisa fluir de nós, né? Como eu sempre falo, Deus tem pressa. Os tempos estão se encerrando e é preciso que as pessoas conheçam sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho de Jesus. E as pessoas não vão conhecer sem a gente falar. As pessoas não vão ouvir, não vão entender a palavra de Deus se a gente não falar. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Então a gente precisa pregar, a gente precisa levar a palavra de Deus. Como essa mulher. Porque se de fato Deus fez algo na sua vida, por que você vai guardar? Né? E aqui eu não estou dizendo de tipo, você precisa fazer um trabalho, sei lá, no Nordeste, em outro país. Se for seu chamado, amém. Se Deus te direcionar para isso, amém. Mas eu tô falando na sua rotina, no seu dia, na sua vida, ali no seu âmbito, ali, até mesmo no seu âmbito familiar. Eu, eu muitas vezes, às vezes a gente tá conversando, tem uma amiga, você dá um conselho, não sei o quê. Às vezes teve eu nem falei isso pro Ricardinho, mas teve uma época que eu me vi assim, eu falei, poxa, meu marido tá passando por uma situação assim e eu não tenho uma palavra de Deus para ele. Eu não tenho, eu oro com ele, tá, mas eu não tenho uma palavra de ânimo, uma palavra de Deus para ele. Às vezes a gente é tão próximo assim que você nem, tipo, não vou buscar algo de Deus para falar com ele, né? Sendo que Deus quer sim falar com a pessoa até mesmo de dentro da sua casa, com as pessoas ao seu redor da sua família, e você é esse instrumento,
né? Você está neste lugar. Eu amo muito a história de Esther, né? Que fala, você tá ali para isso. Você foi chamada neste tempo para este trabalho. Então você não está onde você está à toa. Deus te chamou para esse trabalho. Então, gente, como você pode testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida? Como você pode ser um instrumento nas mãos de Deus por onde você passar? E essa questão da vergonha, da timidez, gente, deixa de lado. Se enche do Espírito Santo, né? E deixa fluir o Espírito, sabe? Eu lembro uma vez, até enquanto eu estava lendo o livro Celebração da Disciplina, não lembro em qual parte que eu estava, e, e ele falava muito sobre isso também. Tem um ponto que ele fala sobre você deixar o Espírito Santo de Deus te usar, né? Você ser voz de Deus ali. E eu lembro que foi um dia assim que eu saí de casa determinada. Eu falei, eu vou ser usada por Deus hoje. Eu saí, Deus, me dá uma oportunidade, me dá maneiras de falar do seu amor. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos no dia de hoje. E eu não lembro se eu estava na faculdade, eu sei que durante todo aquele dia eu fui tendo várias experiências e oportunidades de falar de Jesus e eu fui aproveitando uma por uma. E no final do dia eu fui dormir assim, cheia, sabe? Assim, realizada com aquilo. Sabe como um trabalhador do reino de Deus que trabalhou naquele dia e que foi de fato um instrumento. Eu terminei aquele meu dia, nossa, eu diria até em plenitude, assim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E é isso que Deus espera de nós. Eu fico imaginando que a vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, era uma vida assim, não era uma vida fácil. Com certeza, a gente lê todas as histórias, a prisão, ser apedrejado, sofrer, enfim, ser perseguido. Eles sofriam muito, mas eu imagino que todos os dias eles deitavam no travesseiro, seja um travesseiro de pedra ou um travesseiro mesmo, né, numa prisão, enfim, mas eles iam ali dormir pensando assim: trabalho concluído, missão check, né? Evangelizei, fiz a minha parte, trabalho concluído. Eu fiz o que o Senhor me chamou para fazer no dia de hoje. E a vida deles era dessa forma, né? E a gente, com tantas coisas na nossa vida, a gente deixa esse trabalho em último lugar. E eu também não estou dizendo que é um trabalho que você tem, é um trabalho à parte. Tipo, mas como é que eu vou fazer se eu tenho o meu trabalho, tô o dia inteiro, sei lá, eu saio às 8 da manhã e volto às 8 da noite. Por onde você passa das 8 da manhã às 8 da noite? Eu fico dentro do escritório trancada. Amém. Como Deus pode te usar nesse lugar? Você é um ser humano vivente, você vive entre outros seres humanos. Você pode proclamar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para essas pessoas. Amém? Então, vamos recapitular aqui, antes de fechar. Então, a mulher cristã, os princípios cristãos, a Gabi falou, como o Tom diz, estamos em missão, exatamente. Estamos em missão. Eita, minha bateria. Então, os 3 pontos que eu quero que vocês guardem nessa semana e que nós, juntas, que a gente busque isso para as nossas vidas. Amém? Primeiro, ter fome e sede da presença de Deus. Segundo, se arrepender e acessar ao perdão através de Jesus, através do arrependimento. E, em último lugar, testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Leve isso no seu coração. Se você gravar esses 3 pontos, de alguma forma, isso você lembrar durante a sua semana, já valeu. Amém? Que Deus fale com você, que seja uma semana em que você esteja ainda mais próxima de Deus. E, gente, eu queria desafiar vocês, é um desafio mesmo. Nessa semana, eu quero que vocês compartilhem no nosso grupo. Fale de Jesus, mas fale mesmo, né? Tem aquela. Se for preciso, use palavras, mas nesse caso, use palavras. Fale de Jesus para alguém e compartilha no nosso grupo a sua experiência. Seja uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você conhece, mas que você sabe que precisa de Jesus e você nunca falou. Fale aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Testemunhe.
testemunho que ele tem feito na sua vida. Quem aceita o desafio? Clica na mãozinha aí, só para eu ver. Quem não tá com a mãozinha. Aí sim, todas as mãozinhas. Amém. Compartilha lá no grupo. Eu vou compartilhar também. E isso está me desafiando a, de fato, falar de Jesus, a ser um instrumento nas mãos dele e que isso vire uma rotina, que isso faça parte da nossa vida. Amém? Eu vou orar aqui com relação a essa ministração. Alguém quer falar alguma coisa, né? Já eu tô seguindo aqui, estrambelhada. Pode falar, pode falar. Bom, vou falar. Que palavra maravilhosa, eu amei, falou muito comigo, assim. Eu amo a história dessa mulher, porque ela conheceu Cristo na frente dela, aquilo que ela tanto ansiava, e ela viu. E eu vejo, assim, muito que ela viveu o que diz ali, Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, antes ela só conhecia ele de ouvir falar, porque muitos falavam: olha, vai vir o Messias, vai vir o Messias. E agora, a partir daquele momento, ela andava com o Senhor e anunciou o Evangelho, falou do amor de Cristo. Glória a Deus, foi bem. Eu queria falar rapidinho só sobre a questão do testemunho, que muitas vezes nós achamos que nós precisamos pregar só com as nossas atitudes, só com aquilo que a gente faz, mas as pessoas, principalmente nos dias de hoje, precisam ouvir sobre a palavra de Deus, porque a nossas atitudes, sim, vai mostrar, as atitudes de Jesus vai refletindo sobre a nossa vida, mas o que transforma, é o que muda, é o que cura a vida das pessoas é a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que vai trazer cura, como diz a própria palavra de Deus, que é ela que é a espada que vai lá e dividir a medula e tal, é ela que vai no profundo, que vai libertar. Então, a gente precisa ser essa voz que o mundo precisa ouvir. A gente precisa falar. Falou muito comigo e testificou muito comigo, né, que há tempos eu venho, assim, Deus vem ministrando isso no meu coração, eu preciso falar, mas eu fico nessa também, ai meu Deus, como que eu vou falar, o que eu vou falar? E é isso, a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo, porque através do poder de Deus, do movimento do Espírito Santo na nossa vida, quando estamos sendo controladas, ele vai falar através de nós, né? Ele falou aos profetas que nós só precisamos abrir a boca, porque quem fala é ele coloca as palavras na nossa boca. Então, a gente precisa se deixar, se permitir ser usadas pelo Espírito, deixar a vergonha de lado, né? Porque é muito mais importante aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida do que a nossa vergonha. Gente, nossa vergonha não é nada perto daquilo que Ele nos fez. Vergonha, timidez, nada se compara ao que o Senhor Jesus fez por nós. Então, a gente não precisa sair desse egocentrismo, eu tenho vergonha, eu tenho timidez, e se deixar ser usado por Deus. A palavra é muito boa. E até, Gabi, é interessante você ter falado assim, às vezes Deus fala e você não fala. A Gabi mesmo, gente, acho que 50% desse grupo já foi usada por Deus para falar comigo. Thaís, a Rebeca, a Késia, a Gabi, foi usada por Deus para falar ao meu coração. E porque se deixaram ser usadas. E se vocês não tivessem deixado o Espírito Santo falar através de vocês, né? A Gabi, eu lembro no Nitro, ela falou assim: eu tava relutando para vir aqui e tal, mas Deus mandou eu vir aqui falar com você, eu vou falar. Né? Tipo, relutou, e eu precisava de tudo aquilo que ela falou, né? Deus queria falar comigo através da boca da Gabi sobre tudo aquilo que ela falou. Então, quando a gente não se permite ser esse instrumento nas mãos de Deus, a gente quebra esse. Não permite que a pessoa receba também, né? Então, óbvio, né? Como eu falei, se Deus quiser falar, ele vai falar e vai usar quem seja. Em algum momento aquela pessoa vai receber aquela palavra. Mas é melhor que seja a gente, né? Que nós sejamos esse canal aí. Mais alguém vai querer? Acho que não, né? Amém. A Cláudia comentou que ela viu essa ministração, né, Cláudia? Foi bem forte, foi bênção.
É um podcast, na verdade, depois assistam, gente, do Jesus Cop, com a Ariadna. Como é que é o sobrenome dela, amor? Ariadna Oliveira. Assistam. É uma missionária. Essa mulher, ela vive para evangelizar. E ela estava contando, olha que loucura. Ela foi e viu, acompanhou, eu não lembro onde era agora, um outro país. O trabalho que numa vila É na Ásia Central. na Ásia Central, né? E tinha um homem ali, tem um homem ali fazendo um trabalho. Deus pediu anos e anos e anos, não lembro quantos anos. Você lembra, Cláudia, quantos anos da vida dele? Pediu 40 anos da vida dele pro cara dedicar a levar o evangelho. É um lugar, gente, que não existe tradução da palavra de Deus para aquelas pessoas. Então elas nunca ouviram falar da palavra de Deus. Então o cara tá fazendo um trabalho de formiguinha que vai demandar anos. E essa mulher, ela contou tudo ali, a experiência dela lá, e no final Deus falou para ela: e se eu te pedir também, eu também quero que você abra mão de alguns anos da sua vida para fazer esse trabalho, para ajudar esse homem nesse trabalho, porque ele já tá ficando velho, e você vai entrar em ação nisso. E ela falando, é uma mulher jovem, tem idade da minha mãe, eu acho, e abdicar, assim, de tudo e cumprir o ID para uma nação, para um vilarejo ali, que não entende, que não tem acesso à palavra de Deus na língua deles, eles não têm acesso a conhecer a palavra de Deus. Que trabalho, né? É um trabalho que Deus quer fazer, ele vai fazer através de alguma pessoa, mas ele viu ali um coração disponível, e vai fazer através da vida dessa mulher, da família dela, né? É bênção demais. Depois assistam, vou mandar o link lá no grupo. Amém? Bom, vou orar aqui. E eu quero de fato que a gente aceite esse desafio. Que não é um desafio, é o ID, é o tal do ID que a gente lê na palavra de Deus. Mas eu tô colocando como um desafio, porque nós somos um grupo e eu acho que uma vai incentivar a outra compartilhando sua experiência. Amém? Vamos orar sobre isso. Senhor, eu quero consagrar diante de Ti, Senhor, esse momento, o coração de cada uma das meninas que ouviram essa palavra, Pai. Nós sabemos que quem está aqui era porque o Senhor quis que estivesse aqui. Quem ouviu essa palavra foi porque o Senhor quis que elas ouvissem essa palavra. Por isso, Pai, eu oro agora para que o Senhor coloque que elas coloquem em prática, né, Deus, mas que o Senhor dê força a elas para que elas coloquem em prática tudo isso que nós aprendemos aqui, Pai. Nós queremos ter sede e fome da Tua presença, não queremos preencher as nossas vidas com vazios, com coisas que não vêm de Ti. Nós queremos ser cheias da água que flui como um rio em nossas vidas, da água que nunca mais nos deixará ter sede. Pai, nós queremos ser cheias do Teu Espírito. Nós pedimos também, ó Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, ó Pai. Sonda cada coração aqui em nome de Jesus, assim como Davi disse, ó Pai, sonda-me, Senhor. Olha, Senhor, no meu coração, vê se existe algum caminho mau, Senhor. Nos limpa, Pai, em nome de Jesus. Que, Senhor, se existem pecados inconscientes, que as minhas irmãs, as minhas amigas aqui, elas possam enxergar os pecados, até mesmo inconscientes, que elas têm praticado, e que elas se arrependam, Senhor. Que elas se arrependam em nome de Jesus. E os pecados conscientes também, ó Pai. Tira todo orgulho, tudo aquilo que faz a mente delas achar que elas estão certas, ó Pai, enquanto elas estão praticando o pecado. Em nome de Jesus, que haja essa conversão, essa metanoia, mudança de mente na vida das minhas amigas aqui, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também, ó Pai, para que o Senhor nos dê ousadia de falar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai, porque nós sabemos que é esse o trabalho. É para isso que o Senhor nos chamou. O ID é para todos, ó Pai. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Senhor. É para isso que o Senhor nos chamou. E nós estamos aqui disponíveis. Eu queria que vocês repetissem aí na sua casa. Senhor, eis-me aqui. Me envia. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe e use a vida de vocês. E não esqueçam de compartilhar lá no nosso grupo as experiências de vocês. E agora, quem tiver pedido de oração,